Olá, meus amados, bom dia a todos, bom dia, tudo tranquilo, tudo lindo, tudo na santa paz? Ok, eu sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística aqui na turma de segunda série do ensino médio, canal Educação. Na aula de hoje, nós vamos seguir um roteiro, tá bom? Olha só esse roteiro aqui lindo que nós preparamos aqui para vocês. Preste atenção, turma. Renanzinho, passa bem esse slide aí, por favor. Tá? Vamos ver aqui, né, o nosso roteiro para a aula de hoje. Vamos trabalhar aqui os operadores argumentativos, tendo como ponto de partida os pronomes relativos. Renan? Renanzinho, por gentileza, passa esse slide aí para mim. Vamos ver aqui, bom dia, bom dia. Bom dia, Marivânia Figueiras. Estamos com um pequeno probleminha aqui, estamos solucionando para dar continuidade à nossa aula, tá? Olha só, pronome relativo. Bem, o pronome relativo, ele sempre vai ter uma relação com o termo antecedente, né? E ele funciona aí também como um elemento de coesão, Por quê? Porque evita repetição, tá bom? Então vamos aqui, ó, vamos analisar agora. Olha o roteiro, ó. Objeto do conhecimento, operadores argumentativos, né? Estudo dos pronomes relativos. Nós queremos que ao final da nossa aula, você, aluno, possa conceituar e classificar os pronomes relativos dentro de sua especificidade morfológica, tá bom? Identificar também os pronomes relativos e a relação que eles estabelecem entre as partes do texto, que é a questão da coesão, assim como a função de ligar palavras e frases. Tá legal? Depois de nós trabalharmos aí a parte teórica dos pronomes relativos, nós vamos partir para a resolução de questões. Perfeito? Esse é o nosso roteiro. Tudo tranquilo, senhorita Marivânia? Tudo na paz? Um abraço aí para minha amiga Denieire. Bom dia. Né? Então vamos ver aqui. Pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? São os pronomes, né, que retomam um substantivo mencionado. Quando eu falo substantivo, eu também posso me referir a um outro termo substantivado, tá? Que tem valor substantivo, né? Retomam um substantivo ou um nome, né, mencionado anteriormente na frase. Eles podem ser invariáveis, sem gênero e sem número, ou variáveis, quando apresentam gênero e número. Ah, professor, quer dizer que ainda tem isso ainda? O pronome relativo, né? Apresentar gênero, é possível? É, nenenzinho, é possível, tá? Então vamos ver aqui o que é que nós temos relativamente a esses pronomes relativos. Aqueles que são variáveis, aqueles que se flexionam, tá? Gênero e número. Olha, o pronome relativo qual, deixa eu me colocar aqui a canetinha aqui. O pronome relativo qual, turma, ele pode ser variável, tá? Ele pode ser variável, né? E a referência dele é em relação ao termo antecedente, né? O referente. Se eu tiver o referente, viu, Baixa Grande do Ribeiro? O referente sendo uma palavra masculina e singular, eu vou usar o qual. Mas se o referente for uma palavra feminina singular, eu vou usar a qual. Olha aí como ficou lindo.
Professor, e quando o referente for uma palavra feminina plural, você usa as quais. E quando for masculina plural, você usa os quais, tá? Então eu posso ter o qual, a qual, os quais, as quais. Então há uma variação aí, né, com relação ao gênero, né? Inclusive, o relativo qual é o único pronome relativo que traz o artigo do referente. É o que traz o artigo do referente. Então, aqui nós temos, ó, o qual, os quais, né? A qual, as quais. O outro relativo que tem variação é o relativo cujo. Sempre ele vai ter um substantivo antes e um substantivo antes e um substantivo depois dele. Um substantivo antes e um substantivo depois. E ele sempre vai se flexionar para concordar, né, com o substantivo que vem à frente dele. Beleza? Outro pronome que tem flexão é o quanto. Quanto, quantas, quanta, quantas. Perfeito? Professor, e aqueles que não sofrem variação nenhuma, né? Aqueles que se referem a um termo antecedente, independentemente de serem palavras masculinas, femininas, singulares ou plurais. Que palavras, que relativos são esses? Ah, são os invariáveis. Que, quem, onde e como, tá? Inclusive, nesse meio aí, se encontra aquele de valor genérico, aquele que se refere a pessoa ou a coisa, que é o pronome relativo que. Então, nós vamos bater um papo sobre esses pronomes relativos, tá bom? Variáveis e invariáveis. A Marivânia Figueiras disse que o gênero antecede o pronome. É isso aí, né? Antecede o pronome. Às vezes também ele vem pós, né? Que é no caso do cujo, né? O cujo. Mas o pronome relativo em si, né? Se eu tivesse assim, Marivânia, o homem cujas filhas, veja aqui, ó, que a referência é ao que vem depois, tá? Normalmente você se refere ao que vem antes, mas a flexão quanto ao gênero, Marivânia, com relativo cujo, é em relação ao que vem pós o cujo, né? Que no caso aqui é a palavra filhas. Perfeito? Só para deixar claro também, tá? E aí, Baixa Grande do Ribeiro, dê o A da graça, diga oi. Estamos aqui firmes e fortes, hein? Vamos para o próximo slide aqui. Vamos lá. Pronome relativo, portanto, é a classe de pronomes que substituem um termo da oração, né? Pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece, né, relação entre duas orações. Substituem um termo da oração anterior e estabelece... Vou botar bem aqui um Mzinho para melhorar a concordância, tá? Estabelecem relação entre duas orações. E aí, na parte vermelha, eu tenho exatamente a razão pela qual nós não iremos repetir termos, tá? Vamos lá. Olha aí, bom dia, Baixa Grande do Ribeiro 10. Baixa Grande é bem aí, né, turma? Pertinho, né não? Muito pertinho. Vamos lá. Nós conhecemos aquele homem. Olha só, Baixa Grande. Nós conhecemos aquele homem. Veja que aqui eu tenho duas orações. A primeira, nós conhecemos aquele homem, né? Que é a oração de número 1. E a oração 2, aquele homem vende picolé, oração 2. E veja o que foi que aconteceu com a oração 2.
Nós conhecemos aquele homem vende picolé. Eu simplesmente repeti aquele homem lá na oração 2. Percebeu? É isso aí, Marivânia. Cujos vem pós. É isso aí. Né? Eu repeti aquele homem na oração 2. Se você observar aqui, abaixo, nós temos o seguinte. Nós conhecemos aquele homem. Olha aqui de novo, aquele homem. Só que agora nós temos uma coisa legal. Esse quezinho aqui, ele faz o papel de aquele homem. Ele faz o papel de aquele homem. Simplesmente para evitar a repetição. Nós conhecemos aquele homem que vende picolé. Então, esse quezinho aqui, turma, é o que nós vamos chamar de pronome relativo. Pronome relativo. Ele é esse mesmo termo aqui da segunda oração. Olha só, rapaz, Raimundinha Silva. Bom dia, professora. Como está? Tudo tranquilo? Diretamente de Cajueiro da Praia. Rapaz, olha que coisa linda, rapaz. Cajueiro da Praia. Da próxima vez que eu for a Luiz Correia, eu vou esticar aí a Cajueiro da Praia. Vou esticar na hora. Vou aí bater um papo aí com a turma, né, de Cajueiro da Praia. Beleza, professora? Estamos juntos e misturados, hein? Estamos aqui no ponto. Renanzinho, tudo na paz por aí? Isso, o Renanzinho. Olha aí. Ó, turma, eu quero lembrar o seguinte, que pronome relativo, ele sempre faz referência a um termo anterior, ele substitui o termo antecedente, viu, galerinha de Uruçuí? E vai ter uma função sintática dentro da oração, tá? O pronome relativo, ele apresenta um valor sintático dentro da oração. E como é que eu sei a função sintática do pronome relativo? Basta substituir o pronome relativo pelo termo a que ele se refere. Se eu colocar no lugar do que aquele homem, vai ficar assim, aquele homem vende picolé. Quem é que vende picolé? Aquele homem. Portanto, funciona como sujeito. Então, o quezinho é sujeito. Tá? Na segunda oração. Na primeira oração, aquele homem funciona como objeto direto. Mas na segunda aqui, ó, esse que é um pronome relativo e ele é o sujeito do verbo vender. Aquele homem é o objeto direto do verbo conhecer, que é um verbo transitivo direto. Tá bom? Perfeito? Compreendido? Pois vamos mais um pouquinho para frente. Vamos falar do pronome relativo o quê? Esse aí é chamado de universal, tá, turma? Ele tem algumas características, viu, professora Raimundinha? Tem algumas características que são muito importantes para a nossa compreensão textual. Observe aqui. Ele é o relativo de mais largo emprego. Por que que ele é o relativo de mais largo emprego? Porque ele se refere a quem quer que seja. Se refere a quem quer que seja. Esse é relativo o quê? É chamado de universal. Olha aí. É chamado relativo universal. Tá aí. O que mais que eu posso falar sobre o pronome relativo o quê? Bem, além de ele ser o de mais larga emprego, além de ser chamado de universal, ele também pode ser substituído pelos relativos o qual, a qual, os quais, as quais. Cuidado, quando o seu antecedente for um substantivo, tá? Muito bem. O que mais que a gente pode observar aí, galerinha? Hein?
Aí, Renanzinho, a senhorita Marivânia dando um bom dia para você aí no chat, né? O Renanzinho tá mandando outro bom dia para você, viu, Marivânia? Olha aqui os exemplos que nós temos aqui, preste atenção. O homem... eu vou fazer o seguinte, ó. Sempre, turma, o pronome relativo, ele vai introduzir a oração, tá bom? Viu, Baixa Grande do Ribeiro? O pronome relativo introduz, começa a oração. Começa a oração. Olha aí, rapaz. Kael Marques, bom dia, Kael. Então, todas as vezes que você quiser separar as orações do período composto, né, que traz uma oração adjetiva introduzida por um pronome relativo, você, passa a barra antes do pronome relativo, tá bom? Só não vai fazer isso quando ele vier precedido de uma preposição, porque aí o corte vai ser antes da preposição. Então, eu faço o corte aí no pronome relativo. E aí, turma, é só você ter aqui um pouquinho de paciência e verificar o seguinte, oração 1, o homem é corrupto. Aí a oração 2, aquele que nós não vimos, aquele que nós vimos, né? Olha como é fácil separar a oração. Você passa a barra antes do pronome relativo e vê qual é a ideia que você tem que vai complementar o que está antes do pronome relativo. Eu não sei se a Marlene, Marlene não, se a Marivânia, né, conseguiu compreender aí. Professora Raimundinha, pergunta aí para a galera aí se conseguiu compreender. Diga aí para mim. Vamos lá. Vamos. Galera de Cajazeiras do Piauí. Opa, bom dia. Né? Olha aqui, ó. Pronto. Esse que retoma que palavra? Homem. Daí. Eu posso trocar esse que por quem? Como homem. É uma palavra masculina, viu, Kael? Homem. Eu vou botar o qual. O qual. Pelo fato de homem ser uma palavra masculina. Certo? Vamos lá. Onde é que eu passo a barra na próxima frase, doutora Marivânia? A entrevista que acabou de ocorrer falava sobre a pandemia. Onde é que eu passo a barra para separar as orações aí, Marivânia? O Kael também pode responder. Diga lá para mim. Onde é que eu passo a barra? Ah, professor, se eu passo a barra antes do quê? Né? E a outra barra é depois da palavra ocorrer, né? Pronto. Qual é a oração 1? A entrevista falava sobre a pandemia. E esse que retoma a palavra entrevista, certo? Como entrevista é uma palavra feminina e está no singular, eu vou botar a qual. Olha aí como é fácil. A entrevista a qual acabou de ocorrer falava sobre pandemia. Lindo, né? O que é o pronome universal, pois é o mais usado. Bem, não é a questão de ser o mais usado. É aquele que se refere à coisa, refere-se à pessoa. Porque alguns pronomes relativos, né, sempre vão se referir somente a algo. Por exemplo, o pronome relativo onde, nós vamos ver já já, ele só se refere a lugar. O pronome relativo onde só se refere a lugar. Mas o relativo que, ele pode se referir a lugar, ele pode se referir a coisa, ele pode se referir a pessoa. O pronome relativo quem, Marivânia, só se refere à pessoa. O quem só se refere à pessoa. Ele nunca vai se referir a coisa nem a lugar. Ah, professor. A palavra cujo só dá a ideia de posse. E o que é aquele que pode se referir a qualquer coisa. Entendeu agora?
E não é só o que não. A palavra qual também é do tipo universal, a palavra qual. Olha só aí. Compreendeu a separação no segundo exemplo? Vamos para o terceiro exemplo. Os trabalhos, barra. Que fizemos, barra. Oração 1, os trabalhos referem-se à corrupção. E oração 2, que fizemos. E esse quezinho retoma quem? Trabalhos. Pronome relativo. Né? Opa, beleza, Marivânia. O importante sempre é perguntar, viu? Se perguntar, nós estamos aqui para responder. Se por acaso nós não soubermos a resposta, nós prometemos uma pesquisa e daremos em um outro momento a resposta. Mas aqui para nós, eu vou responder sempre, viu? Tá legal? Vamos lá. Os trabalhos que fizemos referem-se à corrupção. Os trabalhos referem-se à corrupção. Que trabalhos são esses que se referem à corrupção? Aqueles que nós fizemos. Tá bom? No último exemplo, nós temos o seguinte. No último exemplo, as músicas, barra, que ouvimos, barra, são interessantes. Oração 1, as músicas são interessantes. Oração 2, que ouvimos. Esse que retoma a palavra músicas. Beleza? Pronto, aí está. Tudo que está circulado é pronome relativo. Professora Raimundinha, tudo na paz por aí? Tudo tranquilo? Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, tudo tranquilo? Podemos continuar? Perceberam aí o uso do pronome relativo? Do pronome relativo o quê? Vou mudar, hein? Lá vou eu. Ah, professor, agora aqui nós temos os relativos o qual, os quais. A qual, as quais. Vou repetir. É o único pronome relativo que traz o artigo do seu antecedente, do seu referente. O relativo qual é o único que traz o artigo do referente. É o único que traz o artigo do referente. Quando você diz aqui o qual, quando você diz o qual, é porque o antecedente é palavra masculina singular. Os quais, o antecedente é palavra masculina plural, a qual o antecedente é palavra feminina singular, e as quais o antecedente é palavra feminina plural. Compreendido isso daí, turma? Compreendido? Sim ou não? Baixa Grande compreendeu? Lindo? Marivânia compreendeu? Cael compreendido? Professora Curizinha, Raimundinha, tudo tranquilo? Vamos lá. Vamos ver aqui agora, ó. Esses pronomes relativos são usados em referência à pessoa ou à coisa, viu? Ah, esse bichinho é igual o relativo o quê? É, igual o quê? É? Já menciona quem vem de encontro a ele. É isso aí, Marivânia. Beleza, tranquilo, né? Ok. São usados com referência à pessoa ou à coisa. O que mais que a gente vai encontrar aqui? São os únicos, olha aqui, ó, são os únicos relativos que apresentam o artigo do referente. São os únicos pronomes relativos que apresentam o artigo do referente. Aqueles que vêm de encontro a ele, né? Como a Marivânia colocou para a gente aí, muitíssimo bem, né? O que mais que nós temos com relação a esses relativos? Uma observação. E muito cuidado com essa observação. Será usado o qual e variações, ou seja, o qual, os quais, a qual, as quais, se ele vier
precedido de preposição contendo duas ou mais sílabas. Jamais o relativo que. Vamos parar para compreender o que está escrito bem aí nessa observação. Eu falei agora há pouco para vocês que o pronome relativo ele pode aparecer precedido de preposição. Pode. Basta que o verbo da oração introduzida pelo pronome relativo exija uma preposição. Aí a preposição vai ser posta antes do pronome relativo. No caso do relativo qual, se ele vier precedido de preposição contendo duas ou mais sílabas, vai estar perfeito. Né? Duas ou mais sílabas. Né? Você não pode usar uma preposição com duas ou mais sílabas diante do pronome relativo que. Vamos dar o exemplo aqui. Olha só aqui, ó. Fui ao sítio ontem, o qual me deixou encantado. Ah, aqui eu não tenho preposição, mas eu sei que esse ozinho aqui é por causa de sítio. Fui ao sítio ontem, o qual me deixou encantado. Aí não tem preposição. Muito bem, né? Agora, veja o segundo exemplo. Olha, professora Raimundinha, né? É uma ligação? É uma ligação. A preposição, você está falando, Marivânia? A preposição é por conta da regência do verbo ou do nome presente na oração adjetiva. Ó, eu vou separar aqui as orações para você compreender melhor, tá? Olha o segundo exemplo. Aquele é o empresário, barra, para o qual trabalho. Aqui é a oração 1 e aqui é a oração 2, beleza? Muito bem. Vamos compreender aqui uma coisa. Por que que eu estou usando o qual? Porque é por causa de empresário, tá bom? Por causa de empresário, que é uma palavra masculina e está no singular. Então, ó, pronto. Aqui está. Agora vamos fazer o seguinte, né? Aqui eu tenho uma preposição e ela tem duas sílabas. Uma, duas. Certinho? Tem duas sílabas. Ora, vamos ler a observação. Será usado o qual e variações se vier precedido de preposição contendo duas ou mais sílabas. Aqui eu tenho uma, duas. Eu tenho duas sílabas. Certinho? Aqui existem duas sílabas. Ou seja, para. Uma, duas. Então, nesse caso aí, eu jamais vou poder usar o pronome que. Eu não posso usar o pronome que. Tá bom? Não posso. É isso aí. Ó, e quem trabalha, trabalha para. Quem trabalha, trabalha para. Quem trabalha, trabalha para alguém. Então, aquele é o empresário para o qual trabalho. Eu trabalho para o empresário. Eu trabalho para o empresário. Perfeito? Não dá para usar no lugar da palavra qual o relativo que. Aquele é o homem para que trabalha. Você não pode dizer isso. Só vou perguntar agora a Marivânia se ela compreendeu. Kael, compreendeu também? Sim ou não? Perfeito, né? Beleza, lindo, maravilha. Valeu, Cajazeiras. Baixa Grande do Ribeiro 7.
e Baixa Grande do Ribeiro 10. Lindo. Muito bem. Vamos lá de novo. Aquele é o homem. Aquele é o homem. Ou melhor, aquele foi o assunto, barra, sobre o qual falamos. Olha, aqui está sobre o qual, né? Como aqui eu estou usando, turma, o assunto, eu vou usar o qual, certinho? O qual. E aqui eu tenho a preposição sobre, eu tenho duas sílabas na preposição. Ora, se eu tenho duas sílabas, eu não posso usar o relativo que. Eu só posso usar o relativo qual. Aí fica assim. Aquele foi o assunto sobre o qual falamos. Não dá para dizer aquele foi o assunto sobre que falamos. Sobre que falamos. Eu só uso o relativo que se eu tiver uma preposição que tenha uma sílaba. Se tiver mais de uma, eu tenho que usar o relativo qual. Agora, olha o caso aqui, ó. Não vi a bolsa. Eu não vi a bolsa. Barra. Da qual você está falando. Oração 2, oração 1. Por que eu estou usando esse a bem aqui? Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Vem para cá, vou botar para cá. O da é igual a de mais a, beleza? O de é preposição. O de é preposição, né? Eu tenho quantas sílabas? Eu só tenho uma. Marivânia, na realidade não chega a ser eliminada, né? Não chega a ser eliminada. Você vai só cometer um erro no aspecto linguístico, né? Da análise linguística, né? Porque um erro de análise linguística não chega a uma eliminação na redação. Você vai reduzir algum pontinho lá, mas eliminação não, tá? Não vi a bolsa da qual você está falando. Ora, turma, quem fala de alguma coisa, tá bom? Quem fala de. Ora, aqui eu pude trocar o relativo qual. Eu posso trocar o relativo qual pelo relativo que. E por que que eu posso trocar? Porque a preposição só tem o quê? Uma sílaba. Só tem uma sílaba na preposição, que é o de. Não vi a bolsa da qual você está falando, ou então não vi a bolsa de que você está falando. Eu posso usar o de ou posso usar o qual. Tá bom? Lindo. Certíssimo. No primeiro exemplo, fui ao sítio ontem, o qual me deixou encantado. Você não tem aí preposição. Aí você pode botar o relativo que. Fui ao sítio ontem, que me deixou encantado. Poderia botar sem nenhum problema. Eu quero crer que vocês compreenderam tudo que foi falado aí, certo? Vou mudar. Eu vou agora para o relativo cujo. Olha aí, turma. Esse cujo é interessante, tá? Todas as vezes que eu tiver o relativo cujo, eu vou ter a ideia de posse, viu, turma? Vai ter a ideia de posse, tá? E eu sempre vou ter uma palavra substantiva antes e outra depois do cujo, tá? Então, características aqui. Exigem antecedente e consequente expressos na sentença, pois indicam relação de posse. Ou seja, tem que ter um antecedente e um consequente, né? Porque vai ter uma relação de posse. Relação de posse. O que mais que a gente pode perceber? Nunca você vai usar um artigo após o pronome relativo cujo.
Você nunca vai escrever cujo U, cuja A. Isso aqui, ó. Cujo U, cuja A. Nada disso vai poder ocorrer. Nada disso. Eles concordam, o relativo cujo e as variações, concordam em gênero e número com o termo subsequente. Ou seja, o substantivo que vem depois. Vamos lá. Este é o artista, é o antecedente, cujo quadro é o subsequente, né, o consequente, está exposto. Veja que aqui é um substantivo e aqui é outro substantivo, tá? E esse cujo, ele concorda em gênero e número com o substantivo que vem à frente. Como o quadro é um substantivo masculino, eu vou escrever cujo quadro, tá? Aqui é um substantivo feminino. Opa, feminino não, masculino. Tá? Substantivo masculino. Ele aqui é comum de dois gêneros. O artista, a artista. É? E esse quadro é dele quem? Do artista. O quadro dele não é posse, turma? Não é posse? O quadro dele, ou seu quadro, tanto faz, né, está exposto. Vamos lá. O que mais que nós temos aí, turminha? Cortaram as árvores. Beleza. Cortaram as árvores. Ok. Cujos galhos estavam tocando na fiação. Cujos galhos estavam tocando na fiação. Árvores, substantivo feminino. Galhos, substantivo masculino. Tá? Por que eu usei cujos? Para concordar com galhos. Os galhos das árvores. Os galhos delas. Delas. Só vou fazer uma perguntinha aí. Professora Raimundinha, tá tudo lindo por aí? Cael, tá tudo maravilhoso? Marivânia, tudo lindo? Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, tudo lindo? Perfeito aí com o relativo cujo? Uruçuí do Piauí, bom dia. Epa, lindo, hein? Pronto, vamos para o onde? Vamos para o onde? Ó, esse onde só pode ser usado para alugar, viu, turma? Esse onde só pode ser usado para alugar, né? Ele vai indicar lugar. É usado para indicar lugar. Lugar. O que mais? Corresponde a, ou seja, eu posso trocar por em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Eu posso trocar. Esse onde. Tá? O que mais? Exemplos. Este é o país onde habito. Barra. Observa aqui, ó. País é um nome referente a lugar. Beleza? Eu só posso usar esse aonde se o verbo pedir a preposição a, viu? Só se o verbo pedir a preposição a. Vamos lá. Onde eu uso quando o verbo pede a preposição em. Quem habita, habita em algum lugar. Quem habita, habita em algum lugar. Então, este é o país onde habito. Eu poderia dizer, este é o país em que habito. Este é o país no qual habito. Compreendido? Sim, compreendido. Baixa Grande do Ribeiro 10, Baixa Grande do Ribeiro 5, Baixa Grande do Ribeiro 7, Cajazeiras. Esse pessoal maravilhoso aí. Uruçuí. Sempre frequentarei os lugares. Barra.
onde eu for bem tratado. Esse onde refere-se ao lugar. Quem é bem tratado em que, ou então no qual, nos quais. Sempre frequentarei os lugares em que eu for bem tratado. Sempre frequentarei os lugares nos quais eu for bem tratado. Porque quem é bem tratado em algum lugar. Em. Agora, Marivânia, olha bem aqui por que tem esse azinho aqui. Porque quem vai a algum lugar. Ela conhece a praia, aonde fomos no ano passado. Beleza? Quem vai a. E veja que a referência desse onde é a praia, que dá a ideia de lugar. Então, quando é que eu uso onde? E quando é que eu uso aonde? Simples. Se o verbo pedir a preposição em, você usa onde? Se o verbo pedir a preposição a, você usa aonde? Ora, muito obrigado, amor. Vamos lá, andando mais um pouquinho. E o quem? O quem só é usado para pessoa, viu, turma? Sou empregado com referência a pessoas. Não conheço político, de quem você falou. Esse quem refere-se a político, que é pessoa. Tá? E quem fala de alguém. Marcelo era o homem a quem ele amava. Aqui tem um detalhe que eu quero que vocês saibam sempre. O relativo quem, ele sempre vem com preposição. Sempre vem precedido de preposição. Exigida ou não pelo verbo. Tá? Sempre vem precedido de preposição, exigida ou não pelo verbo. O quanto e as variações, quanto, quantos, quanta, quantas, são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos, tudo, todos ou todas. Olha aqui. Comprou tudo, quanto viu. Aqui, referência ao tudo. Comprou tudo, quanto viu. Farei todas, quantas o tempo me permitir. Esse quantas referindo-se a todas. Fácil, né não? E aí, turminha, com o tempo que nós temos em mãos aí, nós vamos já fazer questões, tá? Mas olha aqui, Os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência assim determinar. Como eu falei agora há pouco, tá? Olha aqui, Aqui é a preposição exigida pelo verbo. Aqui é o pronome relativo. E aqui é o verbo que pede a preposição. Tá bom? Ora, quem se opõe a. Quem concorda com. Quem desconfia de. E quem prejudica algo. O verbo prejudicar é VTD. É um verbo que não pede preposição. Mas quem insiste em. Tá? Então, havia condições a que nos opunhamos. Havia condições com que concordávamos, porque quem concorda com. Havia condições de que desconfiávamos, porque quem desconfia de. Havia condições que nos prejudicavam. Aqui eu não tenho nada, porque o verbo é transitivo direto. É um verbo que não pede preposição. Mas, no último caso, havia condições em que insistíamos. Porque quando você insiste em alguma coisa.
Diga aí que tá lindo, diga que tá lindo. Que você aprendeu que antes de um pronome relativo é possível ter uma preposição. Diga aí para mim. E aí nós vamos começar a fazer questões, tá? Não é possível que não dê para fazer nem umas 3 ou 4. A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão, o fogo eterno e a morte e a ressurreição. A raça humana é o cristal de lágrima, da lavra da solidão, da mina, cujo mapa, olha aqui a referência, né? O mapa da mina, o mapa da mina. Mapa é palavra masculina, né? Lindo, bem entendido. Olha que coisa linda a gente ouvir isso, rapaz. Maravilha. Valeu, Marivânia. Né? A raça humana risca, rabisca, pinta, a tinta, a lápis, carvão ou giz, o rosto da saudade que traz. Ah, rapaz, a referência desse aqui é rosto da saudade. Retoma rosto da saudade, né? Traz o rosto da saudade do Gênesis. Muito bem. Esse aqui dá a ideia de posse, né, turma? O cujo dá a ideia de posse, né? Então, é correto colocar artigo após o pronome relativo cujo. Cujo o mapa. Opa, errado. O relativo cujo expressa lugar. Lugar nunca. Né? B, C, o pronome cujo é invariável. Opa, mentira, ele varia. Eu tenho cuja, cujos, beleza? Letra D, o pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode referir-se a pessoas quanto a coisas em geral. O relativo quem só pode se referir a pessoas, tá? Coisas em geral, não. Coisas em geral, só o pronome que. Só o pronome que. Ah, professor, o senhor já eliminou 3, 4. Então, a resposta é a letra E. Vamos ver. Pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões. Pode, admite sim. Admite sim. É a letra E a resposta da questão. Letra E. Beleza? Compreendeu aí? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a próxima? Bora. Vamos lá. Seu nome define seu destino. Será? Seu nome define seu destino. O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social. E, por isso, é um dado essencial na sua vida. Diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio. Mas não dá para dizer que ele conduz um destino específico. É você que constrói a sua identidade. É você que constrói a sua identidade. Esse "sua" está se referindo a quem? A você, né? É você que constrói a identidade de você. Existe um processo, esse "sua" se refere a você. Muito bem. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Do nome que lhe foi dado. Do nome que foi dado a você. Certo? Então ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual. Na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome. No casamento, quando ele adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Com ele quem? Com ele quem? Com o nome. Com o nome. Tá? Eu coloquei essas coisas aí destacadas porque na questão vão cobrar o que está em destaque, tá bom? Aí para suavizar a resposta, eu já destaquei. Mas no original não vem destacado, você tem que ir atrás.
esse seu nome define seu destino. Será? Seu nome, né? Esse seu não se refere a nome, tá, turma? Seu nome define seu destino. Muito bem. Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em onde? Ah, turma, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado exatamente na letra E. Concorda? Hein? Na letra E a resposta? Letra E. Bem aqui no finalzinho, ó. No final, ó, Denezinho, ó. Vou destacar aqui na cor verde, ó. Nome. E não ficar brigando com o nome. Beleza? Então, e não ficar brigando com ele. E não ficar brigando com ele. E não ficar brigando com ele. Com ele quem? Com o nome. Com o nome. Maravilha? Maravilha. Vamos mais um aqui. Mais um aqui. Dá tempo de fazer mais um. Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Daí denominarem-se relativos. Tudo bem. Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivalente a em que. A em que. A casa onde moro, a casa em que moro, foi de meu avô. Assinale a alternativa em que o uso do pronome em destaque possa ser exemplo da definição do pronome relativo proposta por Segala no trecho A. O que é que o Segala diz no texto A? São palavras que representam nomes já referidos com os quais estão relacionados. Quero saber onde, aqui não tem referência a termo anterior. Meu lema é, só amo quem me ama. Aqui também não tem referência a termo anterior. Todos sabem, aqui também não tem referência a termo anterior. Minha mãe me disse que também não tem referência a termo anterior. A mulher cuja lembrança... Opa, aqui tem, né? Cuja lembrança, a lembrança dela, a lembrança da mulher. De novo a resposta é letra E, né? Onde, o que, aonde, onde fica? Onde, o que, aonde? Eu não entendi a pergunta, Marivânia. Eu não entendi a pergunta, Marivânia. Não entendi. Dá para refazer? Então a resposta é a letra E. Letra E. Beleza? Pronto. Vamos para a próxima. Assinale o item em que não aparece pronome relativo, tá? Eu vou aproveitar, vou separar as orações, fica mais fácil. Aquilo que fazes não está correto. Oração 1, aquilo não está correto. O qual fazes. Esse aqui é pronome relativo. A vida que levo, barra, a vida que levo, barra, esse aqui retoma vida. Tá? O caminho pelo qual passei, barra, né? Bem aqui está o pronome relativo o quê? Porque quem passa, passa por. Temos que trabalhar. Não. Aqui, turma, eu tenho esse que podendo ser trocado por de. E aí vai ser uma preposição. Temos que trabalhar, temos de trabalhar, né? Então, aqui é um pronome relativo. O show, barra, aqui assisti, barra, esse que refere-se a show. Ok, turma? Né? Turma, o tempo nos permite fazer mais uma, será? Né? Aqui não é letra D, não. É letra D de dado, tá certo. Tá? A última, para fechar. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente. O livro a que me refiro
Aqui está certo. Quem se refere a. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Idoneidade, pessoa, o de, quem duvida, duvida de, tá legal. Lindo. Lindo. A tese em cujos dados nos baseamos. Quem se baseia em cujos dados nos baseamos. É esta. O tribunal do júri perante o qual o réu, aqui eu tenho esse perante o qual o réu foi condenado. Aqui eu tenho 3 sílabas, 1, 2, 3. Então eu vou usar o qual, foi implacável. O homem de cujo eu lhe falei, aqui não dá, né? Porque aqui eu tenho um substantivo, mas bem que está faltando outro substantivo. Está faltando. Cadê? Então aqui está errado. Então a resposta é exatamente a letra E. Galerinha. Não. Aí, Marivane, é onde o local onde estamos. Porque quem está em algum lugar. Então você usa onde? O local onde estamos. Meus amados, vou ficar por aqui. Fui!